Silksong é mais do mesmo. Essa daí é uma das principais críticas que estão sendo utilizadas ali na hora de ofender Silksong. Um dos jogos aí que, vamos dizer, o Game of the Year. Já pode anunciar, é o jogo do ano. Bate palma, bate palma. Silksong tá sendo atacado aí por diversas pessoas por conta ali de skill issues, que é problemas com habilidade. Todos esses pontos eu já falei no vídeo aqui anterior. Então, clica aqui no cardzinho se você quer se inteirar um pouco mais antes de vir aqui para esse vídeo, porque esse vídeo eu vou rebater não só essa ideia de explicar que não é mais do mesmo, não é o mesmo jogo transparecido, gráficos diferentes, uma gameplay pouco diferente. Não, é um jogo completamente diferente, ele se trata de duas coisas diferentes. E eu vou explicar tudo isso pra vocês nesse vídeo aqui. Então fica nesse vídeo, se você quer ali saber o que o pessoal tá mais atacando, qual que é o problema que tá tendo ali na China, por que a avaliação do jogo desceu tanto de um dia pro outro, aqui nesse cardzinho eu vou explicar tudo isso pra vocês, só clicar aí e vamos direto pro vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Goto. O principal problema que as pessoas estão apontando é o jogo é igual ao anterior. E isso por si só já não é um problema, né? Porque Hollow Knight é um dos jogos mais incríveis que a gente teve nas últimas décadas, sendo um jogo indie. O que o pessoal não entende, que é algo muito difícil pra mudar na concepção das pessoas, é que no primeiro jogo a gente tá jogando com o Knight. O Knight, ele é esse personagem daqui. E no segundo jogo a gente tá jogando com esse personagem daqui, que é a Hornet. Esses dois personagens, eles têm uma grande diferença. Primeira coisa, a gente vai começar falando sobre o Knight, que ele veio primeiro, né? Ele veio em Hollow Knight. O Knight, ele é um cavaleiro vazio. Ele foi criado pra ele morrer. Tanto que quando você termina o primeiro jogo, ele faz o propósito dele. O propósito dele, ele nasceu pra morrer. Ele nasceu pra fazer o reino prosperar. Já a diferença da Hornet, a Hornet, ela nasceu para cuidar do reino. Ela não ia segurar todas as dores do reino como uma criança que o Knight era. O Knight, ele é basicamente uma criança que todos os traumas da família acabam decaindo sobre o mais novo. Não, a Hornet, ela vem para simbolizar a esperança que tem naquela família. Ela veio para consertar os problemas que já estavam ali. Então, no segundo jogo a gente vai tentar trazer o reino de volta. A gente tá ali se comunicando com a Hera, que é a nossa mãe. No caso, a Hornet é a princesa. Ela carrega tudo que deu errado. É sobre a Hornet que cai, porque ela é a única que sobrou de tudo aquilo ali, ela é a ponta solta. Isso justifica ali o porquê que a gente usa aquela agulha da Hornet, porquê que a gente tem o propósito de subir as montanhas. O primeiro jogo, ele já tem uma grande diferença, porque ele se trata de uma temática, só da temática do jogo ser uma temática completamente diferente do segundo jogo, ele já dá um ar tão diferente. Quando você vai jogar o jogo, é inexplicável. Quando você começa a jogar o Hollow Knight 1, você sente a melancolia, você sente o vazio, a dor que é estar num mundo devastado por erros dos antepassados. Tiveram muitos erros e aí sobrou pra gente erros que a gente vai continuar cometendo. Isso remete muito ao segundo jogo. Mas a gente vem pro primeiro jogo. O Knight, ele não é só um cavaleiro, ele carrega todos os traumas de um reinado que dependia de um outro cavaleiro e esse cavaleiro não deu conta. E aí, esse legado sobrecai entre duas pessoas, Hornet e o Knight. O primeiro jogo, ele é melancólico, ele é triste. Você chega em um reinado que era incrível e é nada. É um reinado que você passa por lugares onde você olha e fala, nossa, isso daqui eu acho que era muito legal. Mas não é mais, porque todo mundo tá corrompido, todos estão mortos, todos foram devastados, e aquele reinado que um dia foi incrível já não é mais. E toda essa dor é transparecida pela ambientação, pela trilha sonora, pelo nosso cavaleiro vazio, que ele é melancólico só de ser ele. Na verdade, ele não é um personagem melancólico, mas ele se torna melancólico quando você sente que ele não tem o direito de sentir as próprias emoções, porque ele é vazio. É um personagem preenchido com vazio. E esse preenchimento de vazio não é algo natural, não. Ele é um receptáculo criado para aquilo. E aí, quando você consegue chegar no seu resultado final, ele dá uma tratativa muito diferente do que será Silksong ou que será qualquer outro jogo que tente
se aproximar disso. Quando a gente joga Blasphemous ele tem muito mais a pegada de Silksong do que Hollow Knight, tanto que quando você vai jogar os dois jogos, Blasphemous e Hollow Knight, você não consegue comparar entre eles, a não ser que é um Metroidvania de plataforma. Tirando isso, é um jogo completamente diferente. Vocês podem ver como duas temáticas, o mesmo jogo, a Metroidvania, ele consegue ser completamente diferente. Blasphemous, você consegue agarrar nas bordas. Silksong, você consegue agarrar nas bordas. Você consegue dar um dash batendo. Hornet consegue dar um dash batendo. Silksong, ele se assemelha muito mais a Blasphemous do que propriamente Hollow Knight. Quando a gente tenta comparar Silksong com Blasphemous, a gente vê que são temáticas completamente diferentes, jogos que se inspiram neles mesmos, mas eles não são os mesmos jogos. Então, as pessoas precisam começar a parar para pensar antes de invalidar um jogo por ele ser muito parecido com o jogo anterior, ou ele beber da fonte do anterior e fazer alguma coisa melhor. Como a gente pega ali o exemplo, vou falar propriamente de gameplay, porque em questão de história, The Last of Us é muito melhor do que o 2. Só que em questão de gameplay, é muito mais legal jogar com a Ellie do que jogar com o Joel, pela questão de toda a agilidade, toda a mecânica do jogo muda muito, a gameplay com ela é mais gostosinha, ainda assim, jogar com o Joel é muito bom, ainda mais quando você vai pro remake, o The Last of Us Remake, mas não é comparado com a Ellie, dá pra comparar, mas não é o mesmo jogo, é isso que eu tô querendo dizer. Então beleza, fechou Hollow Knight. Hollow Knight, como vocês entenderam, é um jogo melancólico, é um jogo que ele traz a tristeza como base do jogo, e ele finaliza o jogo como sendo a porta pro segundo, só que uma porta que não existia. Silksong, ele foi desenvolvido depois, e ele traz a Hornet, uma personagem já desenvolvida que consegue falar, muito diferente do Knight, uma personagem que tem a própria personalidade, mas que ela carrega um trauma muito diferente do Knight. O trauma dela é carregar todo o peso de um reino em suas costas, porque toda a culpa de tudo que aconteceu decai sobre a Guardiã, que na verdade precisava estar protegendo o reino e não conseguiu. Protegendo o reino do quê? Da Radiância. Silksong se trata de uma busca pelo inalcançável. E como que a gente pode retratar isso de uma maneira tão sem ser a gameplay? Olha os mapas. Quando você começa a subir, e subir, e subir, e subir, porque a Hornet, ela faz parkour, você vai subindo, você vai escalando, você tá numa escala de uma montanha. E isso é muito perceptível quando o final do jogo realmente é no final dessa subida. Toda a trajetória do jogo é os peregrinos que querem subir até o reinado, e você quer subir até o reinado. Você devasta, você começa lá de baixo e você sobe todo o percurso. Já é uma grande analogia ao começo do jogo, onde você tá ali, lá em cima, e você cai. Muito diferente do Knight, que o Knight no começo do jogo, e aí ele mesmo se joga nesse lugar. Muito diferente da Hornet, que ela foi jogada para esse lugar. Então as duas analogias do jogo já começam completamente diferentes, que torna o jogo completamente diferente. Enquanto a Hornet ela tá subindo, o Knight ele tá descendo, ele tá voltando para tentar resolver os problemas do passado. A Hornet ela já aceitou os problemas do passado dela, ela tá tentando melhorar. Esse melhorar dela é subir. Ela tá tentando chegar no reinado para ela mudar o destino dela. Ela tá querendo uma busca pela mudança do destino. O Knight, ele queria cumprir o propósito dele. Então, Silksong já tá entregando uma narrativa muito diferente de Hollow Knight, onde no primeiro jogo a gente tem um jogo mais conciso, tanto narrativamente quanto por ambientação, e agora a gente tem Silksong, que é uma palma aberta. É um jogo completamente diferente, mesmo sendo os mesmos criadores, mesmo sendo os mesmos jogadores que jogavam antes. Silksong, ele fez algo diferente, muito diferente, por mais que ele beba de Hollow Knight. E aí a gente tem a grande questão de os dois jogos realmente se parecem? Em questão de jogo, não. Gameplay, também não. Narrativamente, também não. O jogo, ele é completamente diferente, mesmo sendo uma sequência direta. Ainda assim, Silksong, ele traz aquele mesmo sentimento que é jogar Hollow Knight. Não o melancólico, mas um sentimento de estar jogando algo grandioso. E é isso que todo mundo tava buscando. É uma grande surpresa que veio não
não foi a primeira, porque a gente teve Death Stranding 2, mas foi uma das melhores experiências que a gente tá tendo aí no ano e é um momento de se agradecer. Um momento onde a comunidade, não só do próprio jogo, mas a comunidade de muitos lugares tá realmente se encontrando por conta de um jogo. Um jogo que tá trazendo memes, diversões e seja lá mais o que ele esteja trazendo, Silksong tá conseguindo deixar a sua marca na história. O vídeo foi esse. Não se esquece, deixa o seu like e seu comentário aqui pra mim saber a opinião de vocês. Vocês concordam com tudo isso que eu disse? Caso você não concorde, deixa aqui nos comentários, a gente troca uma ideia, lógico, sem se ofender, nem nada do tipo, beleza? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Eu sou o Goto, um grande abraço e tchau!